Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já nos mostra cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eles têm glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória,
Glória a Deus, vamos continuar engrandecendo ao nome do Senhor. Vamos estar louvando a Ele, mais um hino, dizendo que nós olhamos para Jesus, por o amor dele que Ele teve por nós naquela cruz do Calvário. Amém? Em nome de Jesus, que eu e você todos os dias possamos olhar para Jesus. Muitas das vezes nós temos admirações em pessoas terrenas, mas a nossa referência sempre necessita ser Jesus. Porque Ele naquela cruz do Calvário provou o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Então, principalmente quando estivermos passando por qualquer momento, ainda mais de dificuldade, que é onde nos sentimos mais fragilizados, que possamos nos recordar de Jesus naquela cruz, amém? Glória a Deus, e saiba que Ele está com você, saiba que Ele está te ajudando, e o amor dEle tem te trago até aqui, aleluia. Desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras venham me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus te abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Pode o silêncio até, pode o silêncio até gritar
Senhor. Nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Por bondade nos colocamos de pé, vamos orar, apresentar os irmãos que não vieram ainda. Você que vai ter a oportunidade, que Deus venha te usar nesta noite, porque eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco, já está falando do início e vai continuar falando até o término deste trabalho. Nós depois estaremos louvando ao Senhor com um corinho para a glória do nosso Deus. E a bênção é grande. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido e amado, mais uma vez nesta noite estamos diante da Tua presença, ó Pai. Eu te apresento a cada um dos meus irmãos que aqui estão, que estará louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Usa com poder e autoridade nesta noite. E aqueles que ainda não vieram, eu te apresento nesta noite que os impedimentos caiam por terra, ó Pai. Eu creio que agindo e operando o Senhor, ninguém vai impedir. Alega o coração do Teu filho. Oh Pai, alega o coração da Tua filha, porque eu creio que algo o Senhor tem a realizar nesta noite. E bem sabemos que operando o Senhor ninguém vai impedir. Confirma a bênção, a vitória no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor corinho após a nossa irmã Diaconisa Daniela estar com a oportunidade para a glória do nosso Deus. Vamos cantar aquele corinho que diz: barreira, não há barreira para deter esse povo, e não há mesmo não, porque quem está desfazendo as barreiras é Jesus Cristo. Eita glória! Barreira, não há barreira não para deter esse povo. Barreira, não há barreira não para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel, ele é vitorioso. Barreira, não há barreira não para deter esse povo. Barreira, não há barreira não para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel, ele é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel, ele é vitorioso. O povo de Deus chegou para tomar Jericó. Cidade murada não tinha passagem, o povo não estava só. Deus mandou tocar trombeta durante os 7 dias. Os muros caiu e o povo invadiu a cidade com muita alegria. Mas barreira, não há barreira não para deter esse povo. Barreira, não há barreira não para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel, ele é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel, ele é vitorioso. Paulo e Silas na prisão, Deus não desamparou. E quando orava e cantava, houve um terremoto, a prisão abalou. Desceu o anjo do céu, foi grande a alegria. Quebrou as correntes, caiu as barreiras. Do servo de Deus oprimia. Mais barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel, ele é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel, ele é vitorioso. Amém. Palmas bem alegres que exalta e glorifica o nome de Jesus. Diaconisa Daniela com a oportunidade, após uma saudação com o nosso irmão Carlos. Palmas que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. E as criancinhas já vai ficando aí no óleo. Já já as criancinhas estarão louvando a Deus para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta noite. O Senhor já se faz presente. Aleluias.
colocar de pé para adorar o Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Oh, aleluia. Exaltado é teu nome santo, Pai. O papai está presente, ele está na casa. Pai nosso no céu. O que, igreja? Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu, deixa o céu descer. Você pode declarar nesta noite: deixa o céu descer. Oh, aleluia! Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Só a igreja. Teu, Senhor, tudo é teu, meu Pai. Tudo é pro Senhor, Jesus. Tudo é para glorificar o teu nome, Senhor. A glória é para ti, meu Pai. A glória é para ti. Teu, o reino é para ti, Senhor. Sim, Deus, a tua glória. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre.
palmas, louva o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos ver o nosso irmão Carlos, enquanto a pastora Nina se prepara, palmas que exalta, glorifica o nome do Senhor Jesus. Soberano, meu mestre, rei. Glória a Deus. Deus abençoe. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49 diz assim. Glória a Deus. Davi levou a mão ao seu alforge. Apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Versículo 47, o finalzinho diz assim: eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Antes de dizer que Jesus é bom e o diabo não presta, eu não posso deixar de dizer isso. Mais honroso do que falar de Jesus em outras casas, honra maior para mim é falar de Jesus na minha casa espiritual. Deus abençoe meus pastores, Deus abençoe a todos, as lideranças, todos que aqui estão. Deus abençoe cada um. Rapidinho. Davi, ele faz algo que me chama muita atenção. Davi, ele louva quando ninguém está vendo. Davi, ele ora quando ninguém está vendo. Davi, ele intercede quando ninguém está vendo. Davi, ele busca quando ninguém está vendo. Eu estava sentado ali naquela cadeira e o Senhor colocou algo no meu coração sobre isso. E o Senhor olhou para mim e falou: ó, quem ora quando ninguém vê, quando vai expulsar demônio não é envergonhado. Quem louva quando o Senhor não vê, quando vai fazer a obra do Senhor não é envergonhado. Quem busca quando o irmão não vê, não para se aparecer, mas se entrega ao Senhor, quando vai engrandecer o Senhor diante do inimigo, não é envergonhado. Eu não digo de orar só quando pessoas vêm, não. Eu não digo de louvar só quando pessoas vêm, não. Eu não digo de buscar só quando pessoas estão vendo você buscar. Mas quando você se entrega de coração ao Senhor, mesmo quando ninguém vê, o Senhor te exalta publicamente diante do inimigo e o nome do Senhor. E quando ninguém estava vendo, Davi estava dizendo que o Senhor era santo, que o Senhor era grande, que o Senhor era poderoso, que o Senhor era extraordinário, que o Senhor era gigantesco. Quando ninguém estava vendo, cadê Davi no pasto? Louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Davi pisou na presença do inimigo, o nome do Senhor foi glorificado. Eu abro um parênteses e aplico ao seu coração. Mesmo ninguém vendo, continue orando. Mesmo ninguém vendo, continue subindo o monte. Mesmo ninguém vendo, continue adorando no seu lar. Continue adorando no seu quarto. Continue indo para as vigílias na calada, para as orações na calada. Mesmo ninguém vendo, tem o Deus do céu que te olha dia e noite e dia, e te diz: enquanto você me busca de coração, eu te dou força, eu te renove, eu te capacito, eu te levanto e você derrotará Golias nos tempos atuais. Continue, Davi, mesmo escondido, mas engrandecendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer um segredo do que Davi ele derrotou o gigante? Posso aplicar no texto. Primeiro, Golias, ele não afrontou o povo. Golias não afrontou Saul. Olha o que Davi disse: você afrontaste o Deus de Israel.
Saul não foi afrontado por Golias. Aqueles covardes não foram afrontados por Golias, mas sim o Deus de Israel. Só que olha no texto, a Bíblia vai dizer que Davi olha para ele e diz: tu vem a mim com lança, escudo e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu desafiaste. Você já orou dessa maneira? Em nome de Jesus. Você já clamou dessa maneira? Em nome de Jesus. Sabe aquele demônio que está endemoniado e você coloca a cabeça e fala: sai, em nome de Jesus? É esse nome que tem todo o poder. Davi não venceu porque era pequeno, não. Davi não venceu porque só estava adorando, não. Ele venceu porque ele colocou o nome de Jesus na frente. Abro mais um parênteses e encerro. Coloque o nome de Jesus na tua vida. Coloque o nome de Jesus na tua empresa. Coloque o nome de Jesus na tua casa. Coloque o nome de Jesus nas suas situações do dia a dia. Coloque o nome de Jesus na tua enfermidade. Coloque o nome de Jesus nas coisas que estão paradas na tua vida. Coloque o nome de Jesus quando o inimigo tentar te afrontar. Coloque o nome de Jesus quando as portas se fechar. Coloque o nome de Jesus quando tiver oração contrária. Coloque o nome de Jesus quando tiver canulha, perseguição, fofoca. Coloque o nome de Jesus na frente, que o nome dele será glorificado, e tu irá vencer o gigante, o leão que te ataca dia a dia. Tá colocando o nome de Jesus no meio, tá? Tá colocando o nome de Jesus na frente, tá? Você tá colocando o nome de Jesus, tá? Se tiver colocando o nome de Jesus, o nome dos deuses do céu, pode ter certeza que essa vitória é sua, em nome da Trindade divina do alto céu. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Jesus é a pessoa principal para nossas vidas, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Antes de ouvir a pastora Nina, está nos alegrando com a sua presença nessa noite, a nossa irmã Maria José. Faz um sinal com a mão aí, Maria José. Irmã Maria José está ali, graças a Deus. Também a nossa irmã Luciene está ali, para a glória. O nosso Deus já é de casa. A nossa irmã Maria José também já é de casa, já está tudo certo. E a bênção é grande, mas sempre estamos com muita alegria recebendo nossos irmãos para a glória do nosso Deus. Estávamos também com saudade do nosso irmão Jefferson. Eita, o irmão Jefferson está ali atrás, juntamente com a sua esposa, com a sua filhinha. Graças a Deus, irmão Jefferson. Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos dar os bem-vindos para a nossa irmã Maria José, nossa irmã Luciene, nosso irmão Jefferson. Já é tudo de casa, mas sempre quando vem nós se alegra. Então nós temos que receber com muita alegria. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, porque a casa é do nosso Pai Celestial. Pastora Nina, com a oportunidade, enquanto o grupo de criancinhas já vai se preparando, nos eterna palmas que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Você sabia que existe uma... Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Não estou feliz, né, por estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, e reunido juntamente com os irmãos, se alegrando, né, irmãos, por cada palavra que o Senhor usa alguém para dizer, cada louvor, né, porque é assim que nós sentimos a presença do Senhor. É quando se fala dele, louvado seja Deus. Se nós estiver num ambiente que não fala de Jesus, a gente só, né, recebe tristeza, o nosso coração fica triste. Mas quando a gente está reunido no nome do Senhor, tem que ter alegria, né, festa espiritual, porque o Senhor, Ele age desta maneira, amém? Eu vou louvar um corinho para a glória de Deus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus.
Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós quando nos convertemos, a gente sabe, né, que nem todo mundo entende, vê e começa a apontar, né? E eu estava lembrando que lá na minha casa, quando a gente se converteu, aí tinha umas tias minhas que elas iam na minha casa e viram nós na igreja. Aí da porta da igreja elas zombaram da gente, né? E ali, grande Deus, elas não estavam entendendo o que estava, né, acontecendo. E foi passando o tempo, elas viram a mudança nas nossas vidas. Depois, irmãos, elas começaram a vir até nós, pedir oração, né? E hoje tem uma tia que mora no interior, aí conversando com ela, nesses dias. E assim, a forma dela conversar, dela falar, irmãos, eu creio, né? Ela está compreendendo agora a mudança, assim, de servir a Deus de verdade. Esses católicos, né, com um monte de imagem, tudo para eles é imagem, imagem. E eu estava no ponto de ônibus, eu ouvi do áudio, né, que a minha tia mandou. E ela falou assim, olha, me chamando, né, Nina, se não for Jesus nas nossas vidas, né? Então, irmãos, ela estava falando tão claro que eu creio assim, a mente dela está se abrindo, né? Ela falou assim, não tem outra forma de nós agradecer a não ser somente o Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é coisa de anos e anos passados, mas nunca é tarde para o Senhor trabalhar, né? Às vezes a gente ora por alguém hoje, querendo ver a resposta amanhã, mas pode ser daqui 10 anos. Mas o que Deus ele promete, ele cumpre e ele vai fazer. Então basta nós esperar no Senhor, né? Porque o Senhor tem o seu tempo de agir, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, né? Bem forte as palmas que ele salta no nome de Jesus. Vamos ouvir o grupo de criancinha Luz Eterna, enquanto o Unificado Rocha Eterna já vai se preparando. Meu mestre, aleluia, tu és fiel, meu rei.
Amém. Graças a Deus. Deus está falando, hein? Deus está falando. Eita glória. A pregadora já também vai ministrar a palavra. Eita, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando. Unificado, Rocha Eterna, essa oportunidade, enquanto o grupo de irmãs Brilho Eterno vai se preparando. Palmas bem alegre que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus.
Grupo de irmãs, brilha eterno com a oportunidade. Palmas continua bem alegre, que exalta e glorifica o nome do Senhor. Bem forte as palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Som. Mulher de Deus que não tem medo de guerrear, revestida está da armadura de Deus. Mulher preparada para vencer desafios, não abre mão da sua família, luta pelo seu lar. Não se conforma com o pecado, não aceita a morte de seus filhos, mas guerreia com joelhos no chão. O céu se move com sua oração, mesmo na dor, segue firme, adorando ao Senhor. Desperta a mãe das nações, Deus te chamou pra fazer a diferença nessa nação. Desperta a adorar, desperta a mãe das nações, Deus te chamou. Não se conforma com o pecado, não aceita a morte de seus filhos, mas guerreia com joelhos no chão. O céu se move com sua oração, mesmo na dor, segue firme, adorando ao Senhor. Desperta, Débora, desperta, mãe das nações, Deus te chamou pra fazer a diferença nessa nação. Desperta, Débora, desperta, mãe das nações, Deus te chamou. Levanta e profetiza, mulher de Deus. Deus vai te usar. Sim, Deus vai te honrar. Deus está contigo, a vitória é tua. Bem forte as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu fico até meio constrangido, sabe por quê? Eu gostaria de dar oportunidade para todo mundo, mas infelizmente, irmão, as horas, ela passa que passa. Passa muito rápido. Os professores da escola dominical que está aqui, que diga, né, irmãos? Passa muito rápido a hora.
Já está na hora da mensagem. Muitas pessoas ficou sem falar. Se eu for dar oportunidade, o culto não vai terminar no horário. Vai terminar lá para as 9 horas. Eu entendo que tem irmãos que moram longe. Tem irmãos que vai trabalhar amanhã. Graças a Deus eu não vou. Mas é porque eu não vou que eu vou pensar só em mim. Eu tenho que pensar também nos meus irmãos. E nós temos um horário a cumprir, né, irmãos? Às 19 até às 20 horas é o culto. Eu gostaria da compreensão dos irmãos que não teve oportunidade hoje. Tá bom? Mas da próxima o pastor Ronaldo está de olho. Aquele que não teve, da próxima vez que eu dirigir o culto, você vai ter oportunidade, tá certo? Ou dura coisa é dirigir culto da oportunidade, meu irmão. No começo é densa, você ora, nova, e já passa para quem vai dirigir a oportunidade. Mas a oportunidade é muito séria, irmão, porque a hora passa e temos um horário da mensagem. A mensagem tem que ser prioridade, porque é a palavra de Deus que vai ser ministrada. Tá certo? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você oferte com alegria. A Bíblia diz que nós devemos ofertar não com tristeza e nem por necessidade, mas com alegria. Eu sei que tem irmãos que gostariam de louvar, meu Deus, mas só de você estar aqui, você tem que agradecer muito a Deus por estar aqui, tá certo? Mas pode ficar no óleo aí. É bom que você fica no óleo, porque quando for dar oportunidade, você não vai falar assim: ih, eu não estava preparada. Já está preparada já, porque não teve oportunidade hoje, mas no outro domingo vai ter. Aí a bênção vai ser grande, para a glória do nosso Deus. Então você que trouxe a sua oferta, eu tenho um testemunho para contar acerca de dízimo, irmão. Só que hoje eu não vou contar por causa do horário. Mas é tremendo, irmão, é tremendo o que Deus faz. Não sou eu merecedor, mas Deus faz. Então você que trouxe com amor e carinho, oferte na obra de Deus. A diaconisa Antônia vai passar com a salva, para a glória do nosso Deus. Eu vou cantar um corinho, irmão. Como é eu que vou cantar, eu canto rapidinho. A irmã já passa a salva, porque se eu vou dar uma oportunidade de alguém tomar tempo, aí a hora vai embora, já foi. Diaconisa Antônia, como a diaconisa está ali na porta, a diaconisa vai trabalhar também, passando a salva aí. Você que trouxe, você que não trouxe, não se preocupe. Nós vamos te apresentar também a Deus, para a glória do seu. Curva a vossa cabeça enquanto ela vai assim ali se preparando. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus querido e amado, eu te apresento a cada um dos teus servos que com amor, com alegria, não por tristeza e nem por necessidade, irá contribuir com a tua obra. Por certo, Senhor, que é o Senhor que abre a janela do céu e derrama a bênção sobre a vida do teu servo. Como o teu servo, ele disse que nunca viu um justo desamparado e nem a descendência do justo mendigar o pão. Porque é o Senhor que guarda o justo, é o Senhor que protege o justo, que abençoa o justo, e que a tua bênção seja sobre a vida do meu irmão. Senhor, repreenda o devorador, abre as portas, Pai, abre a janela do céu e derrama a bênção sobre a vida do teu povo. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor com o corinho rapidinho. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Eu sou pobre e necessitado, Jesus é quem cuida de mim, e nada tem me faltado. É por isso que eu canto assim. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela,
o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Eu sou pobre, necessitado, Jesus é quem cuida de mim. E nada tem me faltado, é por isso que eu canto assim. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém. Por bondade, aquele que se pode colocar de pé. Eu sei que tem gente que está com a criancinha no colo, pode permanecer sentado. Mas os que puderem se colocar de pé, por gentileza, se coloca de pé. Pastora Lúcia, se aproxime do altar. Graças a Deus. Eu fiz um convite para a pastora, como eu ia dirigir o culto hoje. Eu falei, a pastora Nina fez um convite para ela. E ela, eu falei, graças a Deus, a pastora recebeu o convite. Porque se a gente não convida, a pastora ela não vai se colocar para se pregar, né, irmão? E aí nós convidamos ela, e para a glória de Deus, ela aceitou o convite para estar ministrando a palavra de Deus. Não porque ela é minha cunhada, não. Tá certo? É porque ela é pastora da igreja. E é minha pastora também, tenho orgulho de dizer isso. Pastora Glauciano, por favor, por gentileza, minha querida, dirija aqui a Deus em oração, apresentando a pastora Lúcia. Passaram 4 minutos, vai passar 5. A pastora pode passar 5 minutos além do horário. Tá tudo certo e a bênção, igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos pela serva do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, ó Deus, a Tua igreja se coloca, ó Pai, neste momento em oração, apresentando, ó Pai, mais uma vez a vida da Tua serva em Tuas mãos. Eu sei, ó Pai, que ela já está, o Senhor já falou sobre esta casa, mas ainda há uma palavra, Deus, para os nossos corações. Usa, Senhor, a vida da Tua serva continuamente. Eis aí, Senhor, a Tua igreja, que veio nesta noite, Pai, para ouvir a Tua voz. E nós possamos, ó Pai, dar lugar, abrir os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. As palmas exaltam o nome do Senhor. A palavra com a pastora Lúcia, amém. Glória a Deus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. E eu quero convidar a igreja para nós estarmos aqui lendo no livro de Atos. Aleluia, o capítulo, irmãos, 9. Glórias a Deus, aleluia. E o verso, aleluia, e o verso 15 e 16, para a honra e a glória do nome de Jesus. Irmãos, avisando a igreja, né, o diácono Ezequiel foi ministrar lá na sede, e foram o Miqueias, a nossa irmã Renata foi louvar. O Miqueias, pastor, eu posso ir, né? Louvado seja Deus. E o nosso irmão Guilherme também foi, a esposa dele foi de lá. E a bênção é grande, nós aqui estamos em nome de Jesus, amém? Atos capítulo 9 e o verso 15 e 16 diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, culto de domingo, culto em pró à família. Aleluia. De agradecer ao Senhor por tudo, pela nossa família. E também, né, colocando as nossas famílias, aleluia, nas mãos do Senhor. E nós temos a plena certeza que nós estamos aqui nessa noite, diante de um Deus, aleluia, todo-poderoso. Nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, diante de um Deus que Ele opera o sobrenatural.
A Bíblia diz assim, irmãos, que Ananias, louvado e exaltado seja Deus, ele estava indignado de ver o grande milagre a qual o Senhor, aleluia, já estava fazendo na vida de Saulo. Porque o Deus, irmãos, a qual nós estamos reunidos aqui nessa noite, um dia também, aleluia, ele fez uma grande obra na minha vida e fez uma grande obra na tua vida. É por isso que nós estamos nessa reunião, exaltando e glorificando ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui em família, porque a graça do Senhor, alabassurianda, alamanaia, nos alcançou. Quando alguém não nos dava nada, quando alguém achou que nós não íamos chegar a lugar algum, as mãos potentes do Senhor foram estendidas sobre a minha, aleluia, e sobre a tua vida. Oh, irmãos, quantos testemunhos gloriosos aqui neste lugar. Se nós vamos parar para contar, aleluia, os nossos testemunhos, eu tenho a plena certeza que a igreja vai começar a chorar de uma maneira, de uma forma. Louvado seja Deus, as lágrimas vão rolar, porque Deus, Ele tem feito grandes obras, porque Deus, Ele tem feito grandes coisas sobre a nossa vida. A pastora Nina testificando, é verdade, a nossa família, irmãos, estava de mal a pior. Meu pai tinha ido embora, minha mãe, hoje a gente entende que ela estava entrando numa profunda depressão, aleluia. Nós já estávamos perdendo a cabeça, indo para baile, para festa, se envolvendo com pessoas que não era para se envolver, mas as mãos do Todo-Poderoso, a graça do Senhor, aleluia, ela nos alcançou. E as minhas tias ficaram, louvado seja Deus, como Ananias, ficaram perplexas, aleluia, achava que tudo aquilo ali era empolgação. Quantos anos, irmãos, nós éramos solteiras, a Vanessa era bem pequena, e até hoje, para a honra e a glória do nome de Jesus, nós estamos aqui exaltando e glorificando ao Senhor, porque o poder do nosso Pai Celestial é gigantesco, é incomparável o poder e a glória do Senhor. E aqui, irmãos, Ananias, louvado seja Deus, ele falou: Senhor, o Senhor vai fazer mesmo, o Senhor está pedindo para mim ir até lá, de encontro com aquele homem, Saulo, perseguidor. Olha, Senhor, o que eu ouvi falar deste homem não foi brincadeira, não. Este homem era perseguidor. Senhor, aleluia, louvado e exaltado seja Deus. O Senhor quer mesmo que eu vá até a Ele. Irmãos, alabassurianda, alamanaias, Jesus, Ele veio para os necessitados, é para aqueles que precisam, não é para os são, não. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os nossos olhos olham e acham que não tem mais jeito, que Deus não vai fazer, mas a obra, ela é do Senhor. O Senhor conhece a cada um, louvado seja Deus, aleluia. E Ananias, irmãos, falando com o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor falou para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Você imaginaria um dia estar levando a palavra do Senhor? Você imaginaria um dia, aleluia, estar orando por alguém, estendendo
estendido as mãos por alguém. Você imaginaria um dia estar em uma igreja em pleno domingo, essa hora, exaltando e glorificando ao Senhor? Você imaginaria um dia que você iria estar tocando, aleluia, para exaltar e glorificar o nome do Senhor? Você imaginaria um dia estar no altar do Senhor, arabassurianda lamanaia, aleluia, alimentando a alma daquele que está precisando? Oh, devasso e decanto e decalabra folga. E o Senhor falando para Ananias: Ananias, este perseguidor aí, aleluia, louvado seja Deus, que perseguia o meu povo, aleluia, eu sei, louvado e exaltado seja Deus, que lá na frente ele vai ser uma bênção, que lá na frente ele vai ser um vaso de honra, louvado seja Deus. Ele vai ser um homem de coragem, um homem de convicção. Adé placa teca labra fácia, e que me anda rabadaia sui devácia, arabaia suíste que anda e assou. Sabe quando nós olhamos e não damos nada, e o Senhor tem uma obra, Ele tem um chamado, e Ele chama eu e você, aleluia, para poder pregar a palavra para essa vida, e nós achamos que não, porque não tem jeito, não tem mais solução. Mas nessa noite o Senhor fala comigo, e Ele fala com você, que Ele tem uma grande obra, sem um grande chamado. A obra é dEle, o poder é dEle. Aleluia, louvado e exaltado seja Deus. E Saulo, ele foi transformado pelo poder do Senhor. Glórias a Deus. Olha só, irmãos, o primeiro diz assim: grande Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Oh, irmãos, como nosso Deus, Ele é magnífico. Como nosso Deus faz aquilo que não podemos fazer. Saulo pôde ter missão para entrar em Damasco, para querer fazer a ruína dele contra os servos do Senhor. Mas nós que entregamos a nossa vida para o Senhor, toda a ferramenta preparada contra nossas vidas, alamaia sub que me anda alamanaia, não vai prevalecer não, porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. É o Senhor que peleja por nós. A peleja não é minha não, a peleja não é tua não, a peleja é do Todo-Poderoso, é Ele, Arabassub que me anda lamanaia, que faz aquilo que não podemos fazer. E quando Saulo foi, louvado e exaltado seja Deus, ele teve uma surpresa da parte do Senhor. Aleluia, louvado e exaltado seja Deus. Aleluia, cercou um resplendor de luz do céu, e caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Se mexer comigo e com você é a mesma coisa de estar mexendo com o Senhor. Aleluia, o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, louvado e exaltado seja Deus. Ele caiu em terra, irmãos, e ouviu essa voz. E ele disse: que é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é te dar
coices contra os aguilhões. Ninguém pode, irmãos, com o Senhor. Alabassurianda, alamanaia. Não adianta se levantar contra o escolhido. Quanta obra de Deus, não adianta se levantar não, irmãos. Aleluia, Deus, Ele não dá honra dele a ninguém. A obra é dele, o poder é dele, a minha vida é dele, a tua vida é dele. É perca de tempo se levantar contra os servos do Todo-Poderoso, porque louvado seja Deus, Ele toma a mesma frente, Ele toma a mesma direção. Alamaia surianda, alamanaia. E diante do poder de Deus, o homem, aleluia, ele se sente um nada, porque diz aqui a palavra que Saulo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, na hora ele falou com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Tremendo, irmãos, e atônico ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Olha, irmãos, como nosso Deus, Ele é poderoso. Por isso que nós temos 1001 motivo para adorá-lo na beleza da tua santidade. Por isso que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque Ele cuida, irmãos, Ele cuida daquele que é seu. O Senhor falou para Saulo: Saulo, entra na cidade. Porque Saulo falou: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui para obedecer. E o Senhor falou para ele: louvado seja Deus, aleluia, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo não estava só, tinha os homens com ele. E ali, quando Jesus, louvado seja Deus, apareceu, os homens não viam, eles só ouviam. Aleluia, porque o negócio, irmãos, era com Saulo. Glorificado e exaltado seja Deus. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pelas mãos, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele momento, a Bíblia nos diz que Saulo ficou 3 dias ali sem ver, sem comer, sem beber. Aleluia. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele tem um chamado na minha e na tua vida. E o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, Ele nos desperta, Ele nos convida a ir até alguém a qual Ele quer fazer a obra. Então, quando Deus toca, quando Deus coloca no teu coração para você ir, é porque Ele quer fazer uma grande obra. Porque Ananias não estava sabendo o que estava acontecendo, mas o Todo-Poderoso, Ele falou com Ananias em visão. Olha como os dons espiritual é muito importante, é uma tamanha, aleluia, ferramenta para minha e a tua vida fazer a vontade do Senhor. Vale a pena nós se preocupar em buscar os dons celestial, porque foi através de uma visão, aleluia, que o Senhor falou com ele. Olha só, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha que coisa tremenda. Um homem que perseguia os discípulos, perseguia as coisas de Deus. Quando ele teve o encontro, automaticamente, louvado seja Deus,
aleluia, ele já começou, louvado seja Deus, a fazer aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que um servo de Todo-Poderoso faz. Ele estava ali orando, aleluia, louvado e exaltado seja Deus. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que mistério. Olha o poder de Deus, olha como Deus trabalha. E tem muitos que ainda não acreditam. Deus mostrou para Ananias uma visão, e Deus também mostrou, louvado seja Deus, para Saulo, que iria entrar um homem, louvado seja Deus, chamado Ananias, e ia impor as suas mãos sobre ele. Irmãos, vale a pena nós buscar, vale a pena nós acreditar. Alabaçubi que me anda, rabadaia sombra. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele tem falado comigo e com você, aleluia. Basta nós darmos ouvido, aleluia, a voz do Todo-Poderoso, porque ele continua falando. Coisa gloriosa, louvado e exaltado seja Deus. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, alamaiaçui decanta e decomiofouquia, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como uma escama e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Olha o poder de Deus, olha a grandeza de Deus, olha a glória de Deus para aqueles que crê. Alabassubiandarabacandarabaдаia. Crê somente que o Pai Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite, operando sinal, milagre, maravilha. A terra sube que me anda lamanaia. Ele é aquele, irmãos, que tem salvado, que tem libertado. Ele é aquele que tem transformado. Então basta eu e você continuar fazendo a vontade dEle. O que Ele tem colocado em tuas mãos, o que Ele tem colocado em minhas mãos, não importa que seja pouco, mas vamos continuar fazendo. Porque Saulo, louvado seja o nome do Senhor, depois que ele teve encontro com o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ele foi até batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, irmãos, e acontece mesmo. Uma certa feita, o pastor Jacques, quando ele tinha se afastado, nós sempre íamos orar na casa da irmã Vera, a Maria Brito, a gente sempre ia, estava fazendo uma campanha, e o Jackson sempre ficava ali no quintal. De uns dias assim, ele começou a ficar mais reservado, e eu sempre convidava: Jackson, vamos, não, hoje não. Aí no último dia da campanha, a irmã Maria Brito, a missionária Maria Brito, falou assim: ô Lu, você não vai convidar o Jackson? Eu falei: eu não, olha como que ele tá. Ele estava com as roupas meio estranhas, né? Eu falei: não, todo dia eu chamo, ele não vai. Ele falou: só porque você falou isso eu vou. E ele foi. E quando chegou lá, irmãos, a missionária Maria Brito, a mãe dele, pregou. E depois que ela pregou, ela fez o apelo.
Irmãos, ele levantou as duas mãos e se pôs assim de joelho. E ali ele começou a ser renovado. O Todo-Poderoso renovou a vida dele. Foi uma coisa tão gloriosa naquele lugar. Aleluia, que nós ficamos a noite inteira quase sem dormir. Então nosso Deus, irmãos, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ontem nós estávamos aqui num culto de jovem. Aí uma irmã entrou e ela testificou para a Camila que ela estava na casa dela muito triste, angustiada. Aí, irmãos, a irmã dela chamou ela para ir num jantar, no almoço, acho que era jantar, que era de noite. Aí quando ela ia passando, ela viu a porta aberta, ela entrou. E quando ela ouviu a palavra, o pregador fez o apelo, ela aceitou a Jesus. E hoje de manhã ela estava aqui na escola dominical. Aleluia, louvado seja Deus. Então o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua transformando. Oh, alabassurianda, alamanaia. Como o testemunho deste homem foi gigantesco. Eu amo ouvir falar deste homem, né, Saulo, que depois, foi para Paulo. Eu amo ouvir grandes obras. Um homem, irmãos, assim totalmente dedicado com as almas. Um homem que verdadeiramente fez a diferença. E quando Ananias falou, admirado, o Senhor falou para ele: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque Saulo, irmãos, após ele padeceu pela obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela não é mar de rosas, ela é espinho. Então Deus já estava vendo, Jesus estava vendo que Paulo, que Saulo ia ser um grande missionário, um grande homem de Deus. Então na minha vida, alabassurianda, alamanaia, não é diferente. Na sua vida também não é diferente. E o teu testemunho é grande, o meu é grande, o teu é grande, o nosso é grande. Porque grande é o amor de Deus para com as nossas vidas. Então vale a pena nós buscar, vale a pena nós acreditarmos, porque o Senhor é poderoso para manifestar a tua glória. Hoje os jovens foi ali em um trabalho, louvado seja Deus, irmãos, à tarde ali eu creio que é um ar livre, eu não fui, e chegaram, alegres, testificando que ganharam almas para o reino de Deus. É isso que o Senhor quer de nós, é que nós vamos, que nós se prontificamos, porque a obra é dele e o poder é dele. Não podemos desistir jamais, mas quando o Senhor tocar, falar, não vamos endurecer o nosso coração não, mas vamos dar ouvido ao Senhor. E Ananias, louvado seja Deus, ele perguntou, porque não é errado perguntar, tirar as dúvidas não. Ele perguntou e Jesus respondeu, e ele fez o que o Senhor mandou, e a obra foi concretizada, amém? E palmas que exalta e glorifica bem forte o nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos. Eu vou dar um anúncio e depois do anúncio o pastor Edson vai fazer a oração da fé e o pastor Rafael impetrar a bênção em nome do Senhor Jesus. Segunda-feira, lembrando primeiro que domingo que vem nós temos Santa Ceia. Quem entendeu diz amém. Santa Ceia que dia? Glória a Deus. E também temos um grande compromisso, todos irmãos, para estar das 8 ao meio-dia, aqui no mesmo domingo da Santa Ceia, que é o primeiro domingo do mês. Então nós estaremos aqui orando, buscando a Deus, numa só intenção de estar consagrando a nossa vida. O povo de Deus precisa de consagrar a vida, viu, irmãos? Temos escola também dominical, domingo, louvado seja Deus, domingo é necessário. Não é que você quiser vir, venha, não é necessário vir. Cristão tem que aprender da palavra, para se afirmar.
Porque senão, irmão, vem as lutas, não afirma, sabe? E quer sair para o mundo, para a lama novamente. Papai não quer isso. Papai quer que nós sejamos firmes, que nem uma rocha na presença dele. E também nós aprender, para nós não ser enganado com os falsos profetas. Está cheio, irmão. Está cheio já de homem aí, dizendo que Jesus Cristo já não é mais Jesus, que ele vai me buscar a sua igreja, que o Espírito Santo não é mais Espírito Santo. E toma cuidado, porque são homens estudados, e pode englobar aqueles tadinho que não está aprendendo da palavra. Por isso que é necessário vir. Tem que vir para a escola dominical aprender, né? Nós lá no mundo pintava e bordava. Terça-feira tem também escola dominical na terça-feira, né? Quer dizer, domingo que vem não vai ter escola dominical por causa da Santa Ceia. Mas na terça-feira, vai passar para terça-feira, né? Só nessa terça, né? Nessa terça que vem. Porque parece que tem 2 lições atrasadas. Então, os irmãos venham, tá bom? Terça-feira estaremos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E Santa Ceia é o que mais, pastor? Eu quero agradecer aqui a presença da nossa irmã Maria José, amém? A presença da nossa irmã Maria José, juntamente com a sua filha, né? Glória a Deus por isso. Nós fomos na casa dela orar uma vez, não foi? Glória a Deus. Ela estava deitadinha na cama e hoje eu estou vendo ela aqui, fico feliz. Nosso irmão Jefferson, todos os meus irmãos, Ana, Deus te abençoe, Aninha. Em nome de Jesus, manda a paz para sua mãe, tá bom? Bom Rafael, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão Alex, glória a Deus. Futuro missionário Alex, ô glória. A bênção é grande. Futuro pregador Alex está ali para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizar o casal pela filhinha de vocês, viu? Que ontem foi maravilha. Eu estava olhando e falei assim, meu Deus, será que é a Noemi que está narrando ali essa peça? Parabéns, irmão Alex, viu? Você tem uma filha de ouro, glória a Deus. Quer dizer, as 2 filhas de ouro, né? Maravilha. A Lívia e nossa irmã Amanda, glória a Deus. Irmãos, eu quero passar para o nosso irmão pastor Edson, que estará fazendo a oração da fé em nome de Jesus. Em seguida o mesmo passará para o pastor Rafael, que impetrará a bênção para nossas vidas em nome de Jesus. Iremos em paz. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por esse momento tão especial, Senhor, que o Senhor nos preparou esta noite maravilhosa, aonde, Senhor, ouvimos os louvores, a palavra que foi, Senhor, mencionada aos nossos corações nesta noite. Queremos, ó Deus, te agradecer, te louvar, te exaltar por este momento, Senhor, pois é um sem igual. Amanhã será diferente e o ontem já foi. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesta noite. Deus, queremos apresentar os teus servos, ó Pai, que se encontram enfermos, Senhor. Não sabemos qual é a enfermidade, mas a tua palavra, ela nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, Senhor, nesta noite queremos, ó Deus, pedir pela minha irmã, pelo meu irmão, pela tua igreja, pelo teu servo que se encontra enfermo. Coloca, Senhor, as tuas mãos santas, ó Deus, mão que cura, mão que liberta, mão que transforma, que restaura, Senhor da glória. Joga por terra, meu Deus querido e amado, esta enfermidade, esta dor, Senhor, seja ela espiritual, seja ela material. O Senhor é um Deus todo poderoso, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda transforma, que ainda restaura. E nesta noite, Senhor, aqui está a tua igreja, e nesta noite aqui está, Senhor, o teu povo. Cura, Senhor,
Sara, meu Deus, joga por terra, Pai, esta enfermidade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra, Senhor, ela nos diz que tudo quanto nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo nos seria concedido, para que o teu nome fosse glorificado através do teu Filho. Então, Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos nesta noite: enfermidade caia por terra, enfermidade saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, dê uma semana abençoada, Senhor, para a tua igreja. Uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que porta, Senhor, possa se abrir. Que telefone, Senhor, possa tocar aos teus servos que estão esperando uma bênção, uma vitória. Deus, tu és aquele que abre porta onde não há porta. Dá vitória para a tua igreja. Uma semana abençoada no trabalho, no curso, no lar, em meio à família, Senhor da glória. Aonde os teus servos forem, aonde eles estiverem, que a tua presença esteja com eles, Senhor, continuamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, dê vitória para o teu povo e para a tua igreja, em nome de Jesus. Palavra com o nosso pastor Rafael, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, para não ficar na nossa responsabilidade, tem alguém que quer se reconciliar e aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Sua oportunidade é lançada, irmãos. Tem alguém que quer aceitar o Senhor nessa noite e se reconciliar? Amém. Glória a Deus. Cutuca o seu varão aí, irmão, e fala: ó, acabou o culto, eu quero pizza, hein? Eita glória. Cutuca aí, mozão, hoje é a noite da pizza, hein? Eita glória. Depois de um culto abençoado, uma palavra poderosa, Jesus falou conosco, agora nós acabamos a noite da pizza. Varão, se eu cutuco o seu amigo aí do lado, fala: varão, tua pizza é contigo aí, cutuca o asa aí. Aí, varão. Sozinho tu não tá, varão. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e divino Espírito Santo de Deus já com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos confirmem. Vai na paz, em nome de Jesus.